noite, gente. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Como vão? Sejam todos bem-vindos à nossa live aqui da TrainCap. Mais uma noite aqui para a gente trazer um pouquinho de informação para vocês, para a gente poder falar sobre as contratações públicas. E a ideia é que a gente possa, tá sempre fazendo esse bate-papo para ter interação com vocês, nosso público da TrainCap, já que a gente sente tanta saudade de estar de forma presencial, conversando, tratando sobre os assuntos de administração pública principalmente, que é o nosso foco. E hoje eu queria trazer para vocês, apresentar o tema da contratação de hoje. A gente vai falar sobre a medida provisória 961, que foi publicada na semana passada e trouxe a ampliação de alguns limites e de algumas possibilidades de contratação. E a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho sobre ela. Queria que vocês pudessem, quem tiver, como puder, acompanhar, abrindo o texto da medida provisória, se tiver interesse. O número é 961, vou até deixar aberto aqui também, para que a gente possa ir falando. Saudar todos vocês que estão entrando aí, Mariana, Tiago, Pedro, Viana, Vika Cerqueira, Yuri, Dani, obrigado, tá aí, sempre me dando suporte online. Ricardo, meu amigo, Ricardo Ruas. Pronto, tô abrindo aqui o texto, enquanto vocês vão entrando aí. Pronto. Medida provisória 961 de 6 de março de 2020. Deixa eu abaixar aqui. Dani, você que tá online aí, vê se você... eu já vi que na live anterior eu consegui escrever o texto e fixar. Se algum convidado, alguém que está na live consegue fazer isso por mim, que eu acho que eu já vi isso, eu queria testar. Se você tiver aí, põe o texto da live pra ver se eu consigo fixar aqui como comentário, só para testar mesmo, a gente ir testando as tecnologias aqui da rede. Pronto. Gente, já entrando na posse aqui pra gente começar de fato nossa live, convidei hoje o professor, Dani botou aqui, medida provisória, deixa eu ver se eu consigo, consegui fixar, fixei, consegui, Dani, deu certo. Ó, Alexandre, dando saudações aí. Nosso tema de hoje, professor Marcos Alcântara, seja bem-vindo, querido. O nosso tema de hoje nós vamos tratar sobre a medida provisória 961, sobre as ampliações e os impactos que ela pode acarretar para a administração pública. Convidamos o professor Luciano Reis, um brilhante professor, advogado, consultor na área de licitações de administração pública e propriedade administrativa, para poder falar sobre esse tema que ele escreveu junto até com o professor Marcos Alcântara, algumas matérias muito interessantes. Então, ele foi o nosso convidado escolhido para esse tema e agradeço já de antemão a possibilidade de participação. Queria saudar o professor Orlando Gomes também, que está participando, vem acompanhando todas as nossas lives. Mike também, tá sempre acompanhando as nossas lives. Sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar aqui o professor, que ele não enviou o convite. Deixa eu ver se ele já entrou. Eu acho que ainda não. Professor Luciano, entra aí. Achei que ele já tivesse... Ele mandou um WhatsApp aqui pra mim perguntando se ele entrava. Dani, fala com ele aí. Ele mandou um WhatsApp perguntando se eu convidava, porque eu acho que se eu for pra tela do WhatsApp, sai aqui. Eu não tenho certeza, porque eu não sou muito boa da tecnologia não, viu, pessoal? Vou confessar aqui pra vocês. Fala pra ele entrar e me convidar, Dani. Pronto, o professor entrou aí. Já mandou o convite. Então, vou adicionar. Nossa, que moto zoadenta. Hoje eu deixei aqui aberto a minha janela. Não liguei o ar-condicionado. Domingos, meu amigo, seja bem-vindo. Coisa boa ter você por aqui. Professor Luciano, salve, salve. Seja bem-vindo. Vou dizer assim, seja bem-vindo à nossa Bahia.
Muito obrigado, sempre é um grande prazer estar, ainda que virtualmente, na Bahia, né? Ah, pois é, pois é. Espero que da próxima vez que nos encontrarmos seja presencialmente você aqui conosco, na nossa sala de aula Treinicap. Opa, assim será, espero que seja o mais breve possível. Tomara, professor, que eu tava, antes de você entrar aqui, eu estava conversando com o pessoal que estava entrando e falar quanto faz falta a sala de aula, né? Quanto faz falta você estar, o contato do dia a dia, de você perguntar, abraçar, beijar e aí dar risada junto, faz muita falta isso. Faz a energia, né? Aquela energia de sala de aula, energia de contato, de conversa. Eu brinco até aqui no escritório mesmo, quando eu chego, não posso, brinco, não posso nem dar um abraço nem no meu sócio. Faz falta mesmo. Professor, primeiramente, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar da nossa live. Sabemos o quanto você é brilhante no desenvolvimento das suas atividades. Sabemos o quanto você está contribuindo, né, com as suas publicações, seus artigos e as lives que vem realizando durante esse período. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer ter você hoje aqui conosco. Tenho certeza que será uma hora que passará muito rápido, porque o tema é bacana, né, para a gente conversar e porque você está hoje conosco aqui. Muito obrigada. E eu que agradeço, Marla, é um enorme prazer. Eu disse que até faz umas 3, 4 semanas, no início da pandemia, eu não sabia fazer live. Agora já fiz até mais 5 já. É, e a ideia dos trabalhos é realmente poder contribuir, ajudar um pouco, ainda que às vezes o pessoal brinca que a gente é um pouco cítrico em algumas críticas, mas é na busca sempre da melhoria, né? E se visando nos artigos o operacional, para aquele que está lá na ponta, que está no dia a dia, como afinal implementar essa medida provisória, como implementar a Lei 13.979, como implementar as contratações na atualidade e, claro, evitando uma possível responsabilização futura, né? Então, eu gostaria de dizer que esse é o intuito dos trabalhos e parabenizo também o Treinicap, que eu acompanho já há bastante tempo, né? Lembro da Marla e o seu amigo quando estavam idealizando o projeto, Conversamos né? com você lá em Foz, não foi? Lá no Foi lá Peruínos. em Foz do Iguaçu, no hall de entrada, e desde o início já mostrou que seria de qualidade, porque eu não me esqueço, e está inclusive aqui no escritório, que vocês me deram um kit, e o que eu guardo carinhosamente. Tanto, claro que a escova de dente eu já usei em algumas viagens, né? Mas o restante do kit está carinhosamente guardado. Ai, que bom que foi hoje que você lembrou de nós. Serviu para você estar lembrando da gente de forma constante. Pessoal, você falou uma coisa bem importante aí, que eu acho muito relevante, que é a questão da aplicação prática, né, das medidas provisórias do direito que está sendo posto. Porque a grande maioria do nosso público, quem nos assiste, são servidores públicos municipais, a grande maioria. Tem empresas também que eu já vi participando das lives. Então, são quem realmente precisa saber como deve ser a aplicação prática, né, dos dispositivos, para que, como você falou, não possa ser responsabilizado mais à frente e não seja somente o direito administrativo do medo, como os falam, e a gente possa poder aproveitar essas possibilidades de forma responsável e que os servidores eles possam, de fato, se sentir mais seguros na utilização dessas ferramentas. E eu sempre, me perdoem quando eu falo, eu sempre me coloco no lugar de servidor público, porque eu trabalho com assessoria a prefeituras, a municípios, então estou sempre do lado deles lá. Então é muito comum de eu me colocar junto com os servidores. Hoje acabei de vir de um treinamento com a comissão de licitação e sempre falo nós, porque nós fazemos quando acontece conosco, porque realmente o sentimento da gente que é advogado, né? Realmente fazer parte da vida, né, de quem está conosco. Eu sei que você também é advogado público, abraça a mesma causa que eu. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a medida provisória 961, sobre a ampliação, né, de vários limites de valores, ampliações de possibilidades.
E, professor, queria que você falasse um pouquinho, só de forma breve, para a gente, para quem não sabe, quais foram as hipóteses de cabimento da 961, para a gente citar ponto a ponto depois, no decorrer do curso. Do curso. Olha, eu tenho que sair da aula. A Marla está acelerada porque ela me mandou mensagem, acho que era por volta das umas 5 horas, falando, olha, talvez precise atrasar, estou na estrada, retornando a Salvador, a minha casa, e eu acabei de sair de um treinamento, estava aqui numa prefeitura capacitando servidores, então ela está acelerada ainda, Marla. Então, vou até beber um copo de água agora, viu? Toma um copo de água aí. Eu vim correndo mesmo para poder fazer a live. Eu já atrasei umas 2 vezes aqui, tivemos que prorrogar cerca de meia hora as lives por conta das minhas viagens aos municípios aqui. Não tem um ditado que vocês falam aí, não se apeixe, não se arreixe? Não, aperri, não. Não, aperri não, né? Então, mas veja lá que a medida provisória 961, que é o escopo do nosso bate-papo hoje, foi editado agora dia 6 de maio, ou seja, nós estamos falando hoje dia 12, não deu nenhuma semana, essa medida provisória. E já aproveito para fazer aqui um aviso a todos que estão nos assistindo, que estão participando. Eu e o professor Marcos Alcântara escrevemos um artigo sobre essa medida provisória 961, e estaremos, o professor Marcos Alcântara já disponibilizou, mas ainda hoje estarei disponibilizando no meu Instagram, lá no @Luciano Reis, né? Esse artigo é um artigo, como sempre, bastante prático, direto. Ele deu aqui 12 páginas, e essa medida provisória ela tem três pontos principais, que são os 3 pontos, na verdade, tratados da medida provisória, que é a questão da dispensa em função do valor, é a questão do pagamento antecipado e a extensão do RDC, né? O famoso, conhecido regime diferenciado de contratação, por alguns chamado, olha aí o RDC. Tá aqui como tô estudando. Está estudando o RDC. Regime diferenciado de contratação, alguns chamavam aí, apelidam até hoje de regime desesperado de contratação, né? O RDC. Mas esses foram os 3 pontos, e a partir desses 3 pontos, com certeza nós temos aí uma série de pontos, ou série de desdobramentos, melhor dizendo, práticos a conversar nesta noite. E já aproveitando, né, também, além das perguntas da Marla, fico à disposição as perguntas daqueles que estiverem assistindo, que estiverem acompanhando nesta live. Certo. Professor, falando, então, para a gente começar da medida da provisória, né, que falou sobre, você me disse aí os 3 pontos, né, que são a questão do pagamento antecipado, a RDC e as dispensas, aumentar a ampliação dos limites de valores. Vamos começar falando sobre pagamento antecipado. Quando é que pode, quais são as condições, qual é o entendimento prático e já operacional sobre ele? Se for falar, eu brinco, se for falar muito sobre pagamento antecipado, já não termina a live. Mas, tem que ser breve, né? Tem que ser breve. Mas o pagamento antecipado, meu celular acaba deslizando aqui, eu ainda não tenho aquele fixador, vou comprar um fixador bonito, que eu já fiquei sabendo que o professor Rony Charles tem, que outros vários têm. Eu não sei se a Marla tem ou tá... Tô aqui com o fixador, tive que me adequar na modernidade. Eu estou aqui ainda, mas vou comprar. O pagamento antecipado, veja só que a regra sempre foi o pagamento a posterior. Por quê? Porque a própria despesa pública ela se desenvolve em 3 etapas, né? O empenhamento, a liquidação e o pagamento. Ou seja, o pagamento vindo depois da liquidação. O pagamento a posterior está como regra e tem amparo na Lei 4.320, tem amparo na Lei 8.666, do 93, tem amparo em vários dispositivos e várias normas da nossa legislação brasileira.
E aqui destacando essas duas, a 4.320 para o momento e a Lei 8.666. Diz a 8.666 que o prazo de pagamento é até 30 dias do adimplemento. Isso está lá no artigo 40 da nossa querida Lei 8.666. Da mesma maneira, diz que se porventura o pagamento estiver enquadrado dentro da dispensa em função do valor, aí nós estamos falando num prazo de 5 dias úteis, que eu digo que é difícil a gente visualizar isso na prática. Né? No município, ainda mais, infelizmente. Né? Mas o que veio o legislador, né, colocar na medida provisória sobre esse pagamento antecipado? Primeiro, a gente tem que entender o contexto. Né? E quando eu disse, antes de falar até do contexto, perdão, quando eu disse que é regra, regra não quer dizer que não tem exceção já, antes da medida provisória. Antes da medida provisória, já existia e existe ainda a possibilidade de pagar antecipadamente, sem falar na medida provisória 961. Ou seja, quando que isto poderá estar presente? Isso está presente nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, quando as condições, por exemplo, de mercado assim impõem. Então, se o município que a Marla, por exemplo, contrata uma revista, uma assinatura de revista, nós mesmos, como pessoas privadas, nós primeiro temos a entrega das revistas dos jornais e depois pagamos? Não. Ou seja, se você quiser comprar, de ter assinatura de uma revista, primeiro você paga a assinatura e depois vem a revista durante 12 meses, 6 meses, o valor combinado, o prazo combinado entre contratante e contratado. Então, veja, a primeira coisa é, o pagamento antecipado não é também um negócio que nunca teve. Essa é a primeira coisa que a gente tem que destacar. Ele já existia, porém, ele era uma exceção e que muitos gestores públicos tinham medo de fazer o pagamento antecipado. Até no caso, por exemplo, de assistir um congresso. Vamos imaginar que a Trainicap realize um seminário presencial, esperamos o quanto antes, né? A pessoa não vai pagar a princípio depois que assistiu o congresso, paga antes. É claro que a gente sabe que às vezes tem gente da administração pública que fala, não, eu só sei a regra, não sei a exceção, então só vou pagar depois de que os meus servidores forem ao congresso assistirem e retornarem. Ora, essa não é uma prática de mercado, mas acaba o pessoal, a empresa acaba suportando isso para não perder público lá no congresso. Verdade. Mas, e daí o que acontece? Feito esses comentários iniciais, nós temos o período da pandemia. O período da pandemia, o que ensejou? Ensejou, sem dúvida nenhuma, uma variação a partir de teoria da demanda. Teoria da demanda, que é a clássica questão da oferta e procura. Também nós temos o quê? Custos transacionais elevados, ou seja, custos transacionais que passam a ser diferenciados a partir dessa oferta e procura e também por meio de, que eu costumo dizer, de externalidades. Tanto externalidades positivas quanto negativas, mas aqui ficaremos presos às negativas. Isso faz com que o cidadão ele fale, Marla, você quer comprar máscara? E a Marla fala, quero comprar máscara. Olha, eu quero comprar 10 mil máscaras. Ah, por quanto você vai vender, Luciano? Eu vou vender por R$5 cada máscara. E a Marla fala, eu quero comprar, mas eu vou te pagar só daqui 30 dias depois que eu receber. E até 30 dias. Mas eu, fornecedor, já sei que a Marla anda dando uma atrasada aí no mercado. Ou seja, que está pagando com 60, está pagando com 70. E aí vem, por exemplo, o professor Marcos Alcântara, que nos assiste, e fala, Luciano, eu quero comprar essas 10 mil máscaras e eu pago em antecipado metade da máscara. Metade. Eu pago metade do preço antecipado e você me entrega 5 dias após. Então, aí o que acontece? Eu vou optar o quê? Eu vou optar por vender as máscaras para o professor Marcos Alcântara.
né? Então eu vou optar para vender para o professor Marcos Alcântara, que já me antecipou um pedaço do valor. E o que isso enseja nesse período de elevada volatilidade de custos e preços e de demanda, podemos assim dizer, a partir de ofertas e procura. E aí, claro, não estamos falando nada de outro planeta, é só pensar que os Estados Unidos chega lá, foi na China e furou a frente de vários países e levou um monte de equipamento de EPI para os Estados Unidos, e, ou seja, isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo. Então, o poder público acaba ficando o quê? Se ficar com essa regra de pagamento a posteriori, ele fica numa condição desigual e fica numa condição extremamente desfavorável e que ninguém vai querer negociar com ele. Então, eis que o que acontece? O poder público tem que trabalhar com condições similares às que existem no mercado privado. E aí aproveito, né, também uma colega que está aqui assistindo, a minha querida amiga Jaqueline, né, que já mandou o seu tchauzinho, e aí ela deve também estar feliz, falando, poxa, tem que pagar antecipado quando as condições do mercado privado assim impuserem. E é isso que aconteceu. O poder público, então, prevê agora na medida provisória esse pagamento antecipado e deixa claro que o seguinte, que esse pagamento antecipado poderá acontecer em duas circunstâncias, ou seja, uma das duas circunstâncias deverá estar presente. E eu já digo, não é cumulativo essas condicionantes. Não são cumulativas essas condicionantes. Elas são alternativas. Ou seja, pode a situação concreta se enquadrar numa ou se enquadrar na outra. Ou, no pior cenário, se enquadrar nas duas, que é quando represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação de serviço. Quando vamos imaginar o professor, alguém chega e fala, olha, eu só vou te vender se você me pagar antecipado 20%, porque daí eu já consigo vislumbrar a sua boa-fé, a chance do negócio ser frutífero na íntegra e que economize recursos. Isso tem acontecido. Veja só, que no ambiente privado, atualmente está liberado que o preço da gasolina, não sei se aí em Salvador o pessoal faz muito, Marla, mas o preço da gasolina, se for à vista, custa tanto, se for no crédito, custa um X a mais. Por quê? Porque é o custo do dinheiro, é o custo para o empresário. E se isto estiver estampado na proposta do fornecedor, aqui, nessa situação, seria possível fazer o pagamento antecipado. Ótimo, excelente. Professor, uma das perguntas que chegaram para eu te repassar através da nossa enquetezinha é o seguinte: essa hipótese de pagamento antecipado, ela está condicionada à situação de pandemia de coronavírus ou essa medida prevista, essa possibilidade prevista na medida provisória, ela é mais ampliativa e pode utilizar o pagamento antecipado para qualquer tipo de contratação vigente atual? Excelente pergunta, excelente pergunta. Por isso que eu preferi, num aspecto didático, falar sobre a regra da 8666 inicialmente e falar que o pagamento antecipado não é nada demoníaco antes da medida provisória 961. Tanto que, além desse artigo, juntamente com o professor Marcos Alcântara, também encaminhei um artigo já que eu fiz no dia 4 de abril até, e depois eu fiz um ajuste e agora fiz um outro ajuste. Até encaminhei lá para o professor Paulo Modesto, dos colunistas do Estado, falando da quebra de paradigma com o pagamento antecipado. Né? E até hoje, eu acabei antes de entrar na live, reenviei, agora falei para o professor Paulo, eu estou agora fazendo o último ajuste em razão da medida provisória, e agora está à sua disposição esse artigo, que a ideia é quebrar paradigmas. Então, veja só, não é só para a medida provisória. Entretanto, o que acontece a esse que nos perguntou? Mas daí o Tribunal de Contas pode achar que eu estou equivocado. Por isso que o pagamento antecipado, quando assim estiver previsto no ato convocatório ou nas condições do jogo, numa contratação direta, ele precisa estar justificado. Então, veja só,
Com isso, eu lhe respondo que, mesmo que passe este período de pandemia, mesmo que amanhã termine o período de pandemia, amanhã, por exemplo, fica declarado que não é mais pandemia, nós não estamos mais diante da pandemia, está tudo controlado no mundo inteiro, inclusive já tem uma vacina. Vamos pensar que isso aconteça. Tomara que seja amanhã. A gente sabe, mas tomara que seja o mais breve possível. Aí o que acontece? Poderá, então, continuar fazendo esse pagamento antecipado, desde que a situação concreta, ela sim imponha isto como uma vantagem ao poder público ou imponha isso como uma faca quase no pescoço, como uma condição do mercado privado, que é uma condição normal. Quer ver outro contrato? Quer ver outro pagamento antecipado que nós fazemos? O prêmio do seguro. O prêmio do seguro é um pagamento antecipado. A gente paga o prêmio do seguro, ou seja, paga aquele valor do seguro, e o que? A pólice ela vale por um ano depois de que você paga aquele prêmio. Né? Ou seja, isso é um pagamento antecipado. Entretanto, para as condições gerais da pandemia, da medida provisória, professor, eu não gosto de correr risco, eu quero ficar aqui sem qualquer risco. Ou seja, eu quero seguir a risca, eu não quero ir nessa exceção da 866, eu quero seguir a risca a medida provisória 961. Então, a medida provisória 961 estabeleceu o pagamento antecipado não diante de uma condicionante do objeto da contratação ser relacionado ao enfrentamento da pandemia, mas estabeleceu como um marco temporal o período da pandemia ou o período enquanto ela estiver, mesmo que ultrapasse esse exercício financeiro. Excelente. Professor, e quais são as cautelas que a administração pública ela pode utilizar, né, para utilizar a questão do pagamento antecipado de forma que tenha alguma segurança na questão da ter certeza da entrega do bem ou do serviço? Uhum. Além daquelas hipóteses que já estão arroladas no próprio parágrafo 1º do artigo 1º da medida provisória, antes de falar delas, o que eu gostaria de dizer? Você que é gestor público, a primeira cautela que você deve fazer é o quê? Espera aí, eu vou pagar antecipado? Essa é uma situação vantajosa para a administração? Essa é a primeira pergunta a ser feita. Segunda pergunta a ser feita: o pagamento antecipado fará com que eu obtenha este bem e aquilo me torne mais igualável, podemos assim dizer, mais equânime frente aos demais operadores privados do mercado que estão disputando esse objeto comigo? Essa é a segunda pergunta a ser feita. Terceira cautela a ser feita: espera aí, o que eu tenho que tomar como atrativo no pagamento antecipado? É só o pagamento antecipado? Porque de nada adianta, e essa terceira cautela aqui, Marla, de nada adianta eu falar que eu vou pagar antecipadamente e a ideia é não vai pagar antecipadamente 100%. Não é para pagar antecipadamente 100%, senão você vai aparecer no Fantástico com o nariz de palhaço, provavelmente. Né? Claro, com todo o respeito, mas vai virar notícia. Inclusive, tem uma pergunta aí de Juninho, que é pregoeiro da Prefeitura de Euclides da Cunha, perguntando se as empresas podem definir a porcentagem do valor antecipado. Quem é que deve fazer essa definição do percentual? Quem deve fazer essa definição do percentual é a administração. Mas a administração fará isso não com um bingo, por exemplo, vai colocar de 1 a 100 lá no Globo e verificar, opa, saiu 22, 2 patinhos na lagoa, então vou pedir 22%, vou dar de 22% de pagamento antecipado. Não, porque a administração pública vai, nesse terceiro ponto, ela vai fazer um estudo de mercado. Ela vai verificar num estudo de mercado se essa condição tem sido imposta no mercado e qual é o percentual que poderia fazer com que o mercado não venha a ser alijado, a não se afastar e que se aproxime da administração pública nessa contratação. Então, se você falar, não, eu vou colocar 5% de pagamento antecipado, pode ser que alguém fale, 5%? Não vai me fazer com que eu me aproxime de você com 5% de pagamento antecipado. Agora, 25%? Opa! Aí eu já consigo vislumbrar sua boa-fé. Só que nesse terceiro ponto, Marla, eu gostaria de destacar você o seguinte: não só você, mas a todos que estão nos assistindo.
De nada adianta eu pagar 25% antecipado se o restante eu demorar 70 dias para pagar, quando for entregue. Porque daí, ainda que nem o professor Paulo Reis estava assistindo, estamos no período, inclusive nas festas de Fátima, em Portugal, senão seria uma questão meio de português, né? A gente só eu pago 25% antecipado, mas daí o restante eu pago com 30 dias, só que aquele órgão público, aquela entidade, infelizmente, não tá adimplente com seus 30 dias, paga com 90. O risco ficou qual? Você acha que esse cidadão vai voltar? Você acha que ele não vai informar o resto do mercado que, na verdade, esse pagamento antecipado você está servindo de boi de piranha? Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação. Eu costumaria dizer o seguinte: defina o percentual e estabeleça que o restante será pago em não até 30 dias, em um período menor, ainda mais nessa situação de pandemia, considerando que o fluxo de caixa e o fluxo de dinheiro para a empresa e para o Estado, em razão do retorno desse fluxo de dinheiro, dessa circulação de dinheiro na sociedade, no território, é muito importante. Então, esse é o terceiro ponto. É o terceiro requisito. Veja só, nós não estamos falando até então de nenhum requisito da lei. Até então, a gente está falando de requisitos a serem ponderados pela administração pública na confecção, na lavratura do edital, do ato convocatório. Além disso, o que a lei coloca? A lei coloca no seu parágrafo 1º que deve-se colocar como condição que isso esteja estabelecido no edital, que você possa colocar uma garantia de até 30%, pode colocar uma garantia de até 30%. Agora, não faz sentido, veja só, por que é importante a pergunta do Juninho? Não faz sentido eu estabelecer pagamento antecipado de 10 e exigir garantia contratual de 30. Verdade. Porque o custo vai ficar elevado. Tudo é custo, tudo vai ser precificado. Além de mais, é possível que se estabeleça, por sua vez, comprovação de uma etapa inicial. Isso vai acontecer como? Como que vai ter essa ideia que a medida provisória fala de comprovar a etapa inicial? Se você contrata um produto que está sendo importado, você fala, olha, eu vou lhe pagar o pagamento antecipado, eu vou fazer o pagamento antecipado, desde que você demonstre que você já fez o pedido do produto, por exemplo, da Coreia, e ele já está embarcado. E se ele já estiver embarcado, eu já lhe pago antecipado. 25%, 30%, 40%. Veja, isso também não... Ver mais uma vez, aí é interessante. Isso não era nada de outro planeta, porque isso já acontece em várias situações, principalmente de obras que vão ser empreitadas completas, integrais, que às vezes tem materiais importados. Isso acontece muito com o aeroporto, onde vem material e é permitido, às vezes, isso pelo edital, que se pague antecipadamente em razão dessa importação, de ser uma importação muito significativa, um volume muito significativo, que possa prejudicar o fluxo de caixa da empresa. Isso desde que previsto. Além disso, é possível colocar emissão de crédito, isso segundo a medida provisória, e, por final, a questão de exigência de certificado do produto do fornecedor. Essa exigência de certificado do produto do fornecedor é muito importante no ambiente médico, porque, não sei se vocês acompanharam, a Espanha, quando ela estava no pico da epidemia, estava chegando no pico da epidemia, ela comprou milhares de testes. E aí ela reclamou, mas os testes não funcionam, eram testes falsificados da China. E aí ela reclamou com a China, e a China falou, olha, me desculpe, você comprou de uma empresa que não tem licença. Ou seja, ela não é licenciada aqui, como é que você me compra dela no escuro? E hoje, daí, claro, o contratado acabou modificando, entregando, modificou a marca, entregou outro tipo de teste, mas semana passada, novamente, vem à tona nos noticiários espanhóis que 1/4 dos testes não está funcionando. Ou seja, então é por isso que tem esse cuidado no pagamento antecipado. Mas professor, você foi na Espanha, e infelizmente eu vou te dizer que isso não está acontecendo não tão distante, não. Recentemente foi noticiado, acho que ontem, foi hoje, aqui no estado da Bahia, aconteceu
com a compra de respiradores pelo estado da Bahia, de uma empresa americana, que não entregou, houve pagamento antecipado, não me recordo qual foi o importe, até botei aqui na internet para ver se eu dava a notícia, e acho que foram 49 milhões. E que não houve a entrega dos produtos, salvo engano, o governo do estado ia fazer a última espera até sexta-feira, agora mas ele já vislumbra a questão da restituição do valor. Porque, de fato, também teve esse problema com a entrega. Né? Não houve entrega no prazo prometido, ou talvez a empresa não tenha as condições. Inclusive, eu queria até deixar uma orientação também para os casos de dispensa de licitação, quando você vai fazer a contratação direta, porque você falou aí sobre nos editais constar, né, a possibilidade do pagamento antecipado, mas nos casos de dispensa a gente não tem essa publicação prévia, né? Mas que haja justificativa no processo administrativo e que os gestores eles tenham a preocupação de fazer uma pesquisa sobre a empresa, né? Os atestados de capacidade, solicitar atestados de capacidade técnica, embora a lei não requeira, mas é interessante solicitar os atestados de capacidade técnica para saber se a empresa já forneceu para outros entes públicos ou privados, né? Nas condições e no quantitativo que hoje a gente está contratando tudo de grande volume. É importante também ter esse cuidado nos casos das contratações diretas. Sim, sim. E tanto que eu sempre digo que na contratação direta você tem que encaminhar o fornecedor o termo de referência e que no termo de referência conste o pagamento antecipado e essas cautelas de perquirir na hora que você celebrou o contrato, você investigar o histórico da empresa, investigar, por exemplo, claro, você não vai se transformar num investigador de polícia, mas que você tome devidas cautelas e avalie, coloque isso no processo, até para que as pessoas possam controlar, já que nós estamos, inclusive, diante da presença do querido amigo Dr. Raul Clay, que é o nosso controlador-geral do Estado do Paraná, uma das maiores autoridades do compliance no Brasil. Seja bem-vindo, professor Raul. O doutor Raul está aqui. Então, é importante... O professor Cláudio também, o professor Cláudio Sarian também entrou aí na live. Nosso querido. Eu vou até mostrar de novo, porque eu não sei se ele estava online na hora que eu mostrei, que eu estou aqui com o livro dele, que é livro de cabeceira, né? De RDC. E aproveitando, fazendo aí um merchan do professor Cláudio, ele disponibilizou esse livro... Maravilhoso, em PDF, não foi? Gratuitamente. Vejam lá, lá no Instagram dele, né? Temos também o professor Paulo Alves, dentre outros que nos assistem. Mas, ou seja, precisamos ter cautela na hora de fazer esse pagamento antecipado. Não é simplesmente... Eu fiz uma análise prévia à licitação, coloquei o pagamento antecipado, coloquei no edital, pronto, lavei as mãos. Veja, o pagamento antecipado, você não vai lavar as mãos, porque daí, além das condições, você vai colocar seguro, análise do perfil da empresa, você também, a depender do montante, você vai dar uma apertada onde? Vai dar uma apertada no fluxo financeiro, ou seja, na qualificação econômico-financeira. Então, não faz sentido também, se você, a depender do montante envolvendo o pagamento antecipado, e não exigir, por exemplo, balanço, não exigir índice, porque você precisa verificar a saúde financeira da empresa. Vamos imaginar, vamos pensar, compra de 12 milhões, 28 milhões de respiradores, você vai precisar ter essa para sentir o lastro da empresa, podemos assim dizer. Verdade. Agora, um detalhe aqui que é interessante, Marla, vislumbro possível na prática que o edital possa até colocar o pagamento antecipado condicionado. Como assim o pagamento antecipado condicionado? Estabelece o pagamento antecipado no edital, porém ele somente será feito condicionado aos seguintes documentos a serem apresentados quando da celebração do contrato pela empresa. E aí você vai estabelecer seja para verificar perfil da empresa, para verificar se ela apresentou uma garantia, se você vai exigir garantia, para verificar qual documento que ela vai ter que demonstrar que a importação, que a mercadoria já foi colocada no navio e já saiu do local de origem. E aí você vai ter que descrever isso com muita cautela, né? Com muita cautela.
Excelentes dicas, práticas, né? Porque eu acredito que quem nos assiste aí está clamando para saber como é que na prática faz isso. Eu estou vendo vários servidores públicos, inclusive conhecidos de municípios circunvizinhos aqui, que eu tenho acesso, e estou vendo um monte de gente entrando aí. E espero que, de fato, essas dicas práticas, né, que você deu várias aí, a questão do exercício de balanço, essa é excelente, excepcional, a questão do informe de mercadoria. Professor, falando sobre ainda a questão de pagamento antecipado, acabei de dar uma pescada aqui na medida provisória e vi que tem uma vedação para a não utilização do pagamento antecipado em serviços de mão de obra exclusiva. Queria que você falasse sucintamente, até porque nosso tempo já está com... Bem que você falou, pagamento antecipado dá mais que uma live para poder falar. É muita coisa para falar. Para a gente tocar um pouquinho nos outros temas da medida provisória 961. Veja que a gente nem chegou a falar sobre o viés da economia comportamental, de precificação, verdade. Mas, enfim, o serviço demo não é possível fazer pagamento antecipado pelo seguinte, porque, e aí foi adequadamente essa medida provisória, com todo o respeito às demais, ela me pareceu bem escrita. Algumas outras anteriores, não só relacionadas a licitações e contratos, tinha algumas falhas de técnica legislativa. Essa me pareceu aí, até hoje, nesse período de pandemia, uma das melhores medidas provisórias, inclusive que tive a oportunidade de estudar e escrever sobre ela. O pagamento antecipado no serviço demo, seja aquele de dedicação exclusiva de mão de obra, por que ele não é possível? Porque, na verdade, a empresa... ela prestar o serviço já é íncito à própria empresa. Então, na verdade, já faz parte do fluxo natural. Né? Já faz parte do fluxo natural. E, além disso, o que nós teríamos? Se nós pagássemos antecipadamente 50% para a empresa fazer a limpeza de 5 mil metros quadrados dos meus prédios administrativos e ela não fizesse, como é que eu conseguiria depois executar esse pagamento antecipado? A garantia por si só não seria suficiente. E outro, num contrato demo, qual que é o custo considerável do contrato? É a mão de obra. Então, eu não teria como, vamos imaginar, chegar e falar, agora eu vou forçar 65% dos seus funcionários a fazerem a limpeza. Né? E a garantia contratual não poderia ser de 30%, teria que ser, vamos imaginar, se permitisse o pagamento antecipado para serviço demo, a garantia teria que ser de 60% a 70%, me parece. E você colocar uma garantia de 60% a 70%, quase como uma garantia de performance, primeiro, eu não sei se o mercado segurador estaria disponível na atualidade. Segundo, eu não sei a que custo isto e a que preço isto significaria na prática para o contratante. Né? Por isso, me parece acertadamente excluída a possibilidade de pagamento antecipado em contratos demo. Professor, e para finalizar nosso bate-papo aqui sobre pagamento antecipado, nos casos, e aí vou ser pessimista, porque a gente já sabe que tem casos acontecendo, aconteceu recentemente aqui na Bahia, já aconteceu em outros estados também, da não entrega do bem, da não prestação do serviço, quais seriam os meios mais práticos e adequados para a administração pública ela possa requerer a devolução desse valor, como é que funcionaria na prática para a gente orientar se algum gestor já tem passado por isso ou venha passar por isso? Então, só avisando aqui a Zenaide Bezerra, que nos acompanha, e aí aproxima justamente, talvez seja pelo tamanho da letra, tamanho do celular, né? Realmente, o demo é o terceirizado, as terceirizações. E... tá. A Marla falou, me perguntou o seguinte. Ela perguntou. E a Marla me perguntou, quais são os cuidados? Veja, nós, quando estamos diante de qualquer contrato, nós temos que estar com, eu sempre costumo colocar nos meus cursos, um binóculo de fiscalização. Aqui nós temos que estar com uma lupa de fiscalização. Nós precisamos estar, ou que nem diria o nosso querido professor Edgar Guimarães, um microscópio, às vezes, para estar atento na hora da fiscalização do contrato, considerando que a gente já colocou um dinheiro na frente.
para que a gente não venha a sofrer, né, as consequências. Então, é muito importante que exista um procedimento operacional diferenciado na gestão e na fiscalização do contrato quando houver pagamento antecipado. Essa gestão e fiscalização do contrato deverá ser diferenciada, deverá ser rigorosa, deverá estar atenta à questão dos prazos, porque não havendo a entrega do produto, nós vamos, infelizmente, ter que abrir um processo administrativo sancionatório, abrir um processo administrativo rescisório, e alguém deve estar pensando, pode ser que a administração pague e não receba o produto e fique com o nariz de palhaço? Pode. Esse é um risco que pode acontecer, sim. Não existe nada sem risco. Ou seja, eu estar aqui agora fazendo a live atrás dessa estante com livros, eu tenho o risco da estante cair, os livros caírem todos em cima da minha cabeça, né? Tínhamos o risco da estrada, da Marla não chegar a tempo em razão de um congestionamento. Tem risco em tudo, mas é o que acontece. O pagamento antecipado se dá justamente por quê? Porque sem ele, isto afastaria fornecedores ou ainda afastaria todos os fornecedores ou grande parcela dos fornecedores, fazendo com que o preço a ser pago fosse muito alto. Ótimo. Professor, vamos falar um pouquinho agora, já que nosso tempo é curto, o pagamento antecipado, de fato, merece uma live inteira, tem muitos aspectos para tratar, como você disse, que nem falou sobre os econômicos, né, e financeiros que ele também pode, que vai ajudar a definição, né, da escolha do pagamento antecipado ou não. Queria falar com você um pouquinho sobre a ampliação dos limites das dispensas de valores previstas no inciso 1 e 2 do artigo 24. Qual o seu entendimento aí? Eu quero saber o seu entendimento pessoal sobre essa ampliação, partindo de dois pressupostos. Um, por conta do valor, né, da ampliação do valor, e segundo, que elas não estão diretamente correlacionadas ao Covid. Pode ser utilizada em qualquer contratação da administração pública. O que você pensa sobre essa ampliação? Eu acho que a ampliação ela é boa operacionalmente, né? Ela era muito aguardada e poderia ter sido feita à época sob o viés do decreto 9412 de 2018, se tivesse avantajado um pouco mais a modalidade convite, né? E originaria, consequentemente, um maior valor da dispensa em função do valor. Agora, do ponto de vista de intenção, legal. Do ponto de vista de intenção, legal. Do meu ponto de vista. Agora, do ponto de vista formal, é inconstitucional. Né? É inconstitucional. Não me parece possível que a gente use uma medida provisória para abrir a dispensa em função do valor, aumentar o valor da dispensa em função do valor, para todo e qualquer caso, independentemente se esse objeto estiver ou não estiver relacionado ao enfrentamento da pandemia. Então, me parece que aqui não existe urgência que justifique, nos termos do artigo 62, caput da Constituição, e também aqui não teríamos aqui essa relevância indispensável ao atendimento ao interesse público. E eu digo que espero eu que o Supremo não declare inconstitucional. Se porventura for impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade, né, ou se for impetrada alguma ação contra essa medida provisória em razão da falta de constitucionalidade na parte de dispensa em função do valor, espero que se dê interpretação sem redução de texto ou se use a técnica da conformação com a Constituição pelo Supremo para que se interprete essa dispensa em função do valor tão somente aos objetos relacionados ao enfrentamento da pandemia, direto ou indiretamente. Eu ainda faço mais uma observação que, inclusive, meu tema de aula é licitações públicas no âmbito municipal, e sempre que há uma alteração legislativa, uma norma criada, ela é sempre pensada para a administração pública federal, normalmente. E os impactos são muitos nos municípios. 50 mil talvez não seja nada para a administração pública federal, mas 50 mil no município de pequeno porte
É muito dinheiro. Assim, para a gente é muito preocupante, eu que milito com assessoria para prefeituras, é muito preocupante a questão da não cautela na utilização de uma dispensa nesse valor, porque 50 mil para um município pequeno porte, ele faz uma contratação enorme, não faz uma contratação realmente para bens e serviços que é para durar quase que um ano aqui, em contratações relacionadas à grande maioria dos municípios que são de pequeno e médio porte. Então, assim, de fato, tem que ter uma cautela muito grande para que os gestores não utilizem essa dispensa de valor como uma fuga, né? De fato, da licitação, ou como uma forma de não cumprir os procedimentos que deveriam ser cumpridos de forma regular. Então, assim, esse aumento de valor me preocupou muito aqui no estado da Bahia, no meu âmbito de atuação. E tanto que, assim, todas as vezes que saíram medidas provisórias, eu tive cuidado de fazer um informativozinho, mandar para os meus clientes, meus prefeitos todos. Essa eu não mandei. Deixei guardada na caixinha. Quem perguntar, Marla, pode fazer, eu vou falar, mas eu não orientei a ninguém ainda sobre a utilização. Obviamente, quando tiver a necessidade, farei. Mas, enquanto isso, deixar aí guardada na fonte do computador, lá na tela do computador. E aí eu te digo o seguinte, Marla, imagine qual município pequeno aí da Bahia. Aqui temos muitos. Castro Alves, nós fizemos uma live essa semana. E vamos agora, porque foi muito legal, a gente convidou um gestor público, um prefeito, para poder falar na live, né? Porque a gente está aqui falando sobre administração pública e quem executa, de fato, são eles. Eu convidei um prefeito nessa semana, foi na terça-feira, na semana passada, para poder falar sobre como ele está vindo, como vem executando. E por conta disso, nós vamos até ampliar o projeto. Uma vez na semana, um professor, né, um doutrinador da área, e na quinta-feira, que são terças e quintas, um gestor público, botar um prefeito para falar sobre as ações práticas, né? Para a gente ver. Aí, nessa semana, você perguntou, dá um agente de um município pequeno, Castro Alves, que foi o prefeito que falou para a gente aqui na semana passada. Então, eu já faço aqui, claro, dois aportes. Primeiro é que você falou que quinta-feira tem um gestor público, então a gente tem vários gestores públicos, eu já indico aqui, claro, se ele tiver disponibilidade para mandar para a gente aqui para a gente fazer um intercâmbio cultural. O doutor Raul Siqueira, que nos acompanha, que é o nosso controlador-geral do Estado, que está implantando aí pioneiramente o compliance no estado do Paraná, em todo o estado, de maneira pioneira, já agora começou a disciplinar a Lei Geral de Proteção de Dados da Administração Pública também. É um excelente nome. Claro, tem que ver. Obrigada pela indicação. Vocês são maravilhosos, porque vocês sempre me indicam, vocês todos, meus colegas aí, meus professores, sempre me indicam pessoas maravilhosas. Então, fica aí, obrigado. Já agradeço pela indicação. E a segunda coisa imagine só a Castro Alves, a Câmara Municipal. Será que tem algum contrato? A Câmara Municipal de Castro Alves tem algum contrato, às vezes, que supera os 50 mil? Com toda certeza não deve ter. Talvez uma obra de reforma. E ainda assim for uma obra de reforma, tem uns 100 mil lá, podendo caber no limite de dispensa. Eu acho que nós precisaríamos estabelecer, considerando nossos 5.570 municípios, e a maioria no Brasil é de pequeno porte, né? Essa é a realidade. De 5 pensar até 5 mil, já temos um número significativo, até 20 mil habitantes, então, um número quase, aí com certeza vai chegar em torno de 70%, 80%. Nós precisamos, talvez, na próxima mudança legislativa, seja quando vierem alterar a Lei 8.666, ou por um novo marco regulatório, a substituir a Lei 8.666, voltar àquela ideia da redação originária da 8.666 de 93, que tivéssemos limites diferenciados de acordo com a estrutura do município. Por exemplo, no âmbito municipal. É claro que é uma situação sempre muito difícil, porque às vezes você vai ter órgãos e entidades do município que são pequenos, em que pese o município ser mais avantajado, mas a gente também não consegue, na hora de descrever ou de redigir uma norma, ser 100% justo ou 100% atingir a finalidade. Sempre alguma exceção vai acabar entrando na regra.
Aí eu vou defender meu âmbito de atuação. Os municípios sempre são penalizados nesse sentido, porque a gente não é escutado quando essas leis de licitações são feitas. Aí eu faço uma pequena crítica, porque de fato, inclusive até as boas práticas mesmo, as instruções normativas do Ministério do Planejamento são excelentes, mas de difícil aplicação por conta da precariedade das estruturas dos municípios, entende? Às vezes, assim, a ideia é brilhante, o instrumento é fantástico, mas a aplicação no âmbito municipal, às vezes, é muito difícil, porque a gente tem uma realidade muito diferente, entendeu? São muitas as deficiências do ponto de vista municipal. Dani está até aqui me lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos o prefeito do município de Xique-Xique, que falará sobre as contratações lá, e a gente está sempre abordando esses quesitos, né? Desde dos aspectos políticos e da pandemia de saúde, como também as contratações públicas, porque é deles que a gente precisa saber como é que está sendo aplicado, né? As contratações. E aí a gente só tem 4 minutos para falar rapidamente sobre a ampliação do RDC e para a gente fazer as considerações finais da nossa live. Queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as suas impressões sobre a questão do limite, sobre a ampliação do RDC. E aí eu sou tão suspeita para falar, que eu sou tão apaixonada por RDC, que você viu que eu mostrei logo 2 livros aqui. E eu, particularmente, achei fantástico a questão da ampliação, não talvez nesse momento de pandemia, na questão da fixação dessa lei, mas se fosse, de fato, para fora no momento da pandemia, realmente excluído as hipóteses de cabimento para que seja alargado para tudo. O que é que você acha? Eu vejo pouca. Eu gosto do regime diferenciado de contratação e sempre destaco que o regime diferenciado de contratação não é. Inclusive, esses dias mesmo aqui no estado do Paraná, nós estivemos, juntamente com o professor Cláudio Sariano, uma palestra, nós ministramos essa palestra aos gestores públicos do estado do Paraná sobre o regime diferenciado de contratação para ter uma ampliação aqui no âmbito do estado. Primeiro ponto, eu sempre digo, regime diferenciado de contratação não é só para obra e serviço de engenharia. Ele, nesse momento da pandemia, pode servir para serviços técnicos. Pode servir, inclusive, para fornecimento. Então, isso é muito importante de se lembrar. Em que pese, no enfrentamento da pandemia, o regime diferenciado de contratação, no objeto direto relacionado à pandemia, eu vejo com muitas restrições. Eu acho que foi mais um tubo de ensaio para falar, olha, não se esqueça do regime diferenciado de contratação, quem sabe futuramente a gente tenta abarcar para todo mundo, como já houve uma tentativa lá na época que eu até coordenava lá o Congresso Brasileiro do RDC, os primeiros congressos brasileiros do RDC, e aquela época teve a tentativa, mas não passou no Senado. Entendi. Então, vamos ficar nas esperanças, né, para que isso possa vir para fora do período da pandemia, porque eu acho assim, o RDC é um instrumento fantástico. Sou uma defensora porque aplico o RDC aqui nos nossos municípios. Desde 2003 a gente faz RDC. São poucas as cidades que fazem aqui na estado da Bahia. Salvador começou a fazer há pouco tempo. E hoje aqui está fazendo muito RDC aqui, mas nos municípios são poucas os municípios que ainda que estão aplicando RDC. Então espero que isso possa realmente, de fato, ampliar para que a gente possa ter mais liberdade no uso da modalidade, né? E que isso saia do período de pandemia. Professor, estamos aos 2 minutos finais da nossa live. Queria aproveitar para poder lhe agradecer por você ter estado conosco durante esse período, por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que foi bastante proveitoso. Já vi vários comentários aí positivos sobre que a live foi muito boa. Recebi uma sugestão para colocar um secretário de saúde para poder participar da live. Gostei da sugestão. Obrigada aí, Ricardo, pela sugestão. Também talvez seja uma figura que também está na ponta, né, das contratações, a Secretaria de Saúde. Realmente bacana seu pontuamento, Ricardo. Obrigado. E todos vocês que nos acompanham todas as lives, obrigada por estar conosco. Espero que a gente possa trazer outras pessoas aqui para a gente possa estar sempre conversando, que o professor possa voltar, ou seja nas lives, ou que possa vir pessoalmente na Trindade. Espero você por aqui, viu, professor? A Bahia está aqui aberta para que você possa vir, conhecer nosso espaço, conhecer nossos alunos, são bastante interativos. E muito obrigado mais uma vez pelo aceite, pelo convite. Obrigado, viu? E eu que agradeço. Obrigado.
Não sei se temos mais um minuto, mas eu Temos agradeço. 54 segundos, um minuto. Um minuto. Então, eu agradeço a Marla, agradeço o convite. Foi muito gostoso, passou muito rápido e eu tinha falado que o pagamento antecipado ele já ia ser, ele por si só já é muito fascinante e temos ainda vários desdobramentos. Agradecer a todos que participaram. Já dizer para a Marla que o Dr. Raul já falou que o Paraná fica à Já disposição. vi que ele está à disposição. Já vou linkar ele aqui quando terminar a live. E dizer a todos que eu já vou postar no meu Instagram lá, @LucianoReis, segue a gente para esse artigo que eu e o professor Marcos Alcântara fizemos sobre a MP 961, para que vocês possam fazer a leitura e ter mais ainda do que a gente já falou aqui. Muito mais tem lá no artigo, muita fundamentação, muitos aspectos